Bom dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde, o Jornal de Saúde informativo, comparado e investigativo. Hoje já vamos entrar em uma área não muito boa, né, da corrupção e de polícia, né, com dois assuntos aqui, ambos de ontem. Primeiro, médicos de Minas Gerais são suspeitos de sonegar mais de 12 milhões em impostos. De acordo com a Receita Federal, eles criaram uma empresa para transformar os honorários em rendimentos isentos. Os médicos investigados são de 7 Lagoas. O outro, com 10 facadas, um professor da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, morre após ser esfaqueado em ônibus na capital mineira. A vítima foi atacada por um homem que teria tido um desentendimento com ele. Nós vamos comentar essa notícia daqui a pouco. Mas essa dos médicos, voltando para os médicos, né, depois temos mais, vamos ter saúde, né? Tem aí o filho do Jorge Pessiani, que é o presidente da Assembleia Legislativa, corrupto de carteirinha, né? O outro filho dele também é deputado federal, o outro parece que é deputado estadual, sendo procurado pela Polícia Federal, né? Na saúde, nós temos ainda o Novembro Azul, né? Tivemos o Outubro Rosa e cerca de 205 milhões de mulheres têm diabetes no mundo, alerta a Organização Mundial de Saúde, gente. Olha só as mulheres aí, né? Saíram do Outubro Azul e agora estão entrando aí, ó. Essa pesquisa aí, é muita gente, né? Cerca de 205 milhões de pessoas, né? Não chega a ser alarmante assim na questão de doença, né? Se faz uma pesquisa que 10% da população mundial é doente, né? Tem uma doença crônica ou degenerativa, tal. Então, seria aí por cerca de 700 milhões, 800 milhões de pessoas, né? Aí as mulheres estão em 205, seria aí algo em torno de 2,5%, né? 3% da população mundial com diabetes. É muito, né? Alarmante, sim, é muito alarmante. Mas como eu estava dizendo, ó, os médicos, a Receita Federal de Minas Gerais autuou já, não é? 22 médicos, ou seja, não prendeu, né? Mandou o processo para o juiz expediu autorização e foram processados, né? Então, autuou 22 médicos de 7 Lagoas, na região central de Minas Gerais, por suspeita de sonegar mais de 12 milhões no imposto de renda, né? Por que eles não são presos de imediato, né? É o primário, tem endereço fixo, né? Profissão relevante para a sociedade, não é? Muitas vezes tem isso. O cara atende aí num pronto-socorro, atende numa Santa Casa, então ele tem essas prerrogativas aí, não é? De acordo com as investigações, isso não quer dizer que ele não vá ser preso depois de julgado e condenado, né? Apesar que para essas pessoas aí as penas têm sido muito brandas, não é? Sempre penas aí de 2 anos, 3 anos, que não dá para curtir cadeia. Vai pagar essa pena em casa, regime aberto, né? Pode ir trabalhar, mas às 19 horas tem que estar recolhido, aí num período de 1 ano, 2 já está livre de novo, ou então usa a tornezeleira no máximo, né? Como constrangimento, isso aí ainda quando a pessoa pode colocar em risco a sociedade, né? Vamos dizer assim, é um malfeitor, né? Um mau caráter mesmo. De acordo com as investigações, aí no caso desses médicos, da operação Asclépio, os profissionais transformavam os honorários em rendimentos isentos de impostos por meio de uma pessoa jurídica. Ontem saiu também
sabe que o jogo de bicho, o jogo de azar, né, conhecido aí como até mesmo maquininhas, a roleta, o baralho, tudo, a casa de jogo que pessoa jurídica, como essa daqui da Operação Asclepio, aqui dos profissionais de saúde, médicos principalmente, né? Se eles pagam um prêmio para uma pessoa que recebeu dinheiro de corrupção, dinheiro não declarado, que veio por fora, caixa 2, 3, das ilhas, não sei lá das quantas, né? De paraíso fiscal. Esse dinheiro, depois que essa empresa, sempre tem que ser uma empresa jurídica, de jogos, qualquer coisa que for, ela pega, estamos falando em empresa de jogos, mas pode uma empresa fazer isso. Nós estamos vendo aí na Operação Lava Jato, muitas empresas que fornecem notas fiscais frias, tá? Apesar que essas empresas precisam também declarar no imposto de renda, não é? Mas algumas, por exemplo, de diversões, entretenimento, essas aí têm algumas isenções pela lei Rouanet, tem uma série de cálculos matemáticos aí e contábeis que acaba essa empresa ficando isenta de pagar imposto. Então, esse cara pega 1 milhão, joga, retira, né? Claro que ele vai ter que deixar um dinheirinho para a empresa, né? Óbvio que ninguém faz nada, né? Nem caridade é de graça, né? A gente precisa se sentir bem lá com Deus, né? Para Deus abençoar a gente, não é assim? Entre aspas, né? Brincando com a coisa séria, mas é mais ou menos isso, né? O fariseu não faz isso, né? Reza em praça pública, olha, tô te dando esmola, né? Faz tudo para aparecer perante os olhos da sociedade que ele é uma pessoa boa, justa, caridosa, humilde e tudo mais, né? E na verdade ele quer grana, dinheiro. Então tem isso, ó. Aí o cara pega 1 milhão, vamos supor que ele deixa 10, 20% lá, pega 800 mil e fica, esse dinheiro aí pode entrar no sistema financeiro, nos bancos, né? Pode comprar automóvel, pode comprar apartamentos, casas e etc e tal. Então, como funcionava? Ora, ela funcionava uma empresa veículo que recebia os rendimentos dos médicos e os devolvia como lucro. Segundo a Receita Federal, a pessoa jurídica utilizada não possuía estrutura operacional e na prática não oferecia qualquer tipo de melhora na prestação de serviços por parte dos médicos. Ou seja, era uma laranja mecânica mesmo, né? O que é laranja mecânica? É uma laranja que o homem é que fez, né? E que administra ali, e perversa, né? Não dava nada de bom, não devolvia, não gerava nada de bom para a sociedade. Simplesmente lavava, batizava o dinheiro mesmo da corrupção, né? Aí, ó, os médicos de Sete Lagoas. Não é de se admirar, não é, gente? Não é de se admirar. Os médicos, infelizmente, não é? Infelizmente, os médicos sempre fizeram isso, mesmo os que estão aqui em Belo Horizonte, qualquer lugar do país, trabalham dessa maneira. São profissionais liberais, você chega lá, você paga com imposto um valor da consulta, que geralmente não é das mais atrativas, né? Principalmente para quem não tem dinheiro, né? O pobre mesmo. Até mesmo a classe média pena muito para pagar uma consulta de um especialista. E aí tem uns planos de saúde aí que nós já sabemos a história dos planos de saúde, né? Então, você paga uma consulta de R$100 sem recibo, e com recibo você paga 125, parece que os médicos já estão aí na casa aí dos 20 e pouco por cento de imposto de renda na fonte. Então é assim que funciona. E muitos, mesmo ainda com esse sistema, não pagam, não declaram o imposto de renda
na totalidade. E aí esses conflitos aí, vem aí essa turma aí, isso é criminoso, né? É criminoso. Pode falar, não é que, olha, hoje os impostos estão indo para as fortunas, estão, né? Particulares, para os banqueiros, estão indo para as mãos dos políticos corruptos, estão, todo o dinheiro de imposto está indo para a multinacional, mas o imposto é devido porque ele é social. Se tem alguma coisa que é social dentro das democracias, é o imposto, porque a sua aplicação é social, é para o rico, é para o miserável, para o pobre, para a classe média, para o bilionário, todo mundo, né? Todo mundo que vive no país se beneficia dos impostos, desde que ele seja aplicado com relevância no setor público, que é o seu destino, né? Aí nós vamos chovendo uma olhada aí, vamos falar de saneamento básico, né? Das estradas, rodovias, da saúde, da educação, das creches com profissionais, não é? Dos remédios, enfim. Quando você começa a eliminar focos de doença, que é volátil, né? Essa aí não tem classe social, não tem cor, não tem nada. Você está beneficiando o rico também, não é? Uma estrada bem sinalizada, bem asfaltada, com socorro próximo, você está beneficiando também o rico, beneficiando a comida que pode chegar mais rápida nos mercados ou nas centrais de abastecimento e com um preço ainda melhor. E por aí vai, né? Se formos considerar a estatal Petrobras, que é o inverso no Brasil, né? O inverso. O professor da UFMG, conforme eu tinha dito para vocês, saíram ontem matérias em 4 jornais, né? Saiu no Hoje em Dia, saiu no Tempo, saiu no Estado de Minas, tudo web, né? Tudo web, online. E saiu também no Globo. Esse professor, ele é numa área que eu sempre falo aqui, uma das melhores áreas que tem da medicina, que é da prevenção, né? A prevenção. Ele já era professor desde 1982. Olha só, hein? Que experiência que esse homem tinha, né? O professor chamava Antônio Leite Alves Radiche, né? Ou Adiche, que é um nome estrangeiro aí, se eu não me engano, sírio, né? Radiche, de 60 anos. Ele estava no ônibus 9805, né? Ou 9805, nesta segunda-feira, e na altura do bairro Bonfim, especificamente em uma rua perto aqui do bairro, aqui diz Bonfim, mas não é bem o Bonfim não, já era aqui na área de São Cristóvão, onde, né, ele foi esfaqueado, e onde também, mais um pouquinho abaixo dessa rua, onde ele foi esfaqueado, o Dr. Antônio Leite Alves Radiche, ele morou, se criou ali naquele conjunto habitacional IAPI, né? O mais terrível de tudo é que a pessoa, né, o sujeito, se é que podemos chamar ainda de sujeito, né, era
segundo outros textos, outras matérias, outras entrevistas, coberturas, era amigo ou conhecido desse professor. Olha só a coisa como que se deu, né? Eu estou pegando aqui para ver se eu consigo pegar o nome do agressor, do assassino. Segundo umas outras matérias, os dois tiveram um desentendimento num bar em Santa Teresa, ou na Floresta, parece que foi na Floresta, falando, né? Aqui eu peguei aqui do Hoje em Dia, não, o Tempo. Eles tiveram um encontro nesse bar e, segundo o agressor, eu não acredito, né? Não ponho fé no que fala bandido, assassino. Para mim, eu não acredito mesmo. Este professor tinha o agredido com uma garrafada, né? Sendo que várias testemunhas, né, que conhecem esse professor, quando ele deu a entrada aqui no Odilon Berens, esfaqueado, já quase sem vida, né, ele chegou praticamente sem vida, segundo outras informações, né? Não deu para ressuscitá-lo devido aos golpes de faca, né? Desferido por esse sujeito, né? Aqui, ó, o que ele diz aqui? O crime, de acordo com os relatos de testemunhas no jornal O Tempo de ontem, web, a polícia, o autor do crime parecia conhecer o professor e chegou a chamá-lo de Toninho. Durante o anúncio do assalto, houve uma discussão entre os dois e o autor teria dito ao professor o seguinte, em tom de ameaça: sua hora chegou, vai me levar para a pedreira, agora vai. Ainda segundo a PM, houve luta corporal entre os dois e o assaltante efetuou vários golpes de faca no professor. O casal de assaltantes fugiu com uma mochila e um celular. Tinha uma mulher também, viu, gente? Namorada do agressor. Ainda segundo informações dos militares, o motorista do ônibus chegou a levar o homem ferido para o hospital Odilon Berens, né? Foi socorrido e só que ele não teve a boa sorte, né? A bênção aí de conseguir chegar ainda com vida, né? E os primeiros socorros aí poder fazer alguma coisa por ele, né? Ele que treinou muitas pessoas, né? Você vê o currículo dele, ele é extenso, o currículo dele, né? Ele não trabalhava só como professor, ele foi fundador do Projeto Manuelzão. Se vocês não sabem o que é o Projeto Manuelzão, é um projeto que tem há anos, parece décadas, né? Acho que vai para umas 3 décadas, uns 30 anos, aqui em Minas Gerais. Tinha um jornalzinho, né? Tem, acho que de vez em quando ele sai ainda, o Manuelzão, que é o nome de um personagem do Rosas, né? E esse projeto visa despoluir o Rio das Velhas, os rios de Minas Gerais, né? Então, o Antônio Leite Alves Radiche, o professor de 60 anos, morreu quando ele estava indo para dar aula para uma bancada de alunos de pós-graduação em medicina. Ele teve sua mochila roubada e deu entrada no Odilon Berens sem nome, sem nada. Ele foi reconhecido no Odilon Berens por um aluno, um ex-aluno, né? Para você ver como esse professor, né? Ele era
conhecido, querido, né? E foi acontecer essa fatalidade. Por certo que de tudo que a gente passa na vida, né? Bem ou mal, tiramos alguma lição disso tudo, né? E hoje nós estamos enfrentando uma mudança. Ela não chega a ser radical, né? Por que ela não chega a ser radical? Porque isso já aconteceu em outros países, né? Na década de 80, quando nós não tínhamos ainda a internet, os meios de comunicação tão globalizados como temos hoje, ainda nem tinha a globalização, né? Sempre havia comentário que o Brasil, em termos de tecnologia, em termos de desenvolvimento, de modernidade e tudo mais, estava atrasado uns 30 anos em relação a muitos países, né? Como a América do Norte, como Europa e até alguns aqui, não chegava tanto, né? Da América Central, o Latina especificamente. Mas, até mesmo com a Argentina, né? Cito muitos aí por causa da Argentina mesmo. A Argentina chegou uma época que não tinha analfabeto, hein, gente? Analfabetismo zero. Não é igual nós hoje, hein? Século XXI, ainda que temos cerca de 6 a 8% de analfabetos, fora os funcionais que sabem assinar o nome para receber o seu dinheiro, né? E assinar lá a carteira profissional também. Não que não tenham cultura, não sejam pessoas boas, não é? Nada disso. A questão não é por aí. Hoje está acontecendo o seguinte: a internet, né, a globalização econômica e tal, muitos dos hábitos estão mudando. Vocês podem comparar, por exemplo, na nossa televisão aí teve a novela grande sucesso, inegável, que tratou do caso do transexual. Nos Estados Unidos já teve vários filmes, né? Europa, isso já é assunto de 15ª importância ou grandeza dentro da sociedade. Não que não aconteça lá os problemas aí de preconceito, de homofobia, etc. Então, o que eu quero trazer para cá? Por exemplo, esse professor, ele conservou essa amizade, tinha essa amizade, né? Hoje nós temos o problema da droga, do crack, da cocaína, da maconha, de tudo aí. Estão querendo descriminalizar a maconha para medicina. Isso aí é outra discussão, né? Em muitos países na Europa, Canadá, Estados Unidos, né? Califórnia, por exemplo, já está descriminalizado, estão usando para saúde, com receita médica, para lá, tudo. Ponto final. Mas, o que acontece? Cracolândia, não é? As autoridades, principalmente o Ministério Público, não tem solução para o problema, não é? A saúde pública não tem solução para o problema, mas também não deixa ninguém fazer nada a respeito, né? Veio aí, quando Dilma Rousseff estava no poder aí, presidente, em 2013, veio aí que não, nós vamos destinar, ou quando ela foi reeleita, 4 milhões para o combate ao crack, combate ao vício das drogas. Cadê? Lá em São Paulo, o João Dória, né, não votaria nele para presidente da República nunca, acho que nem para governador de São Paulo, nem para prefeito,
não vejo como político, né, e sim como um jornalista, um apresentador, um economista, um empresário, mas como um político, não. Mas isso aí são outras coisas, né? Olha, ele foi lá, começou a tratar a Cracolândia, tirou, tal, remanejou, arrumou, pra lá, tirou da Praça Princesa Isabel. O que aconteceu? O Ministério Público foi lá com a televisão, com os jornalistas, né? Muitos lá da Folha, os politicamente corretos, né? Os jornalistas intelectuais da Folha, e pá, falaram, matéria, proibido. Não pode. Aí o pessoal volta tudo de novo para Cracolândia. Aí fica o morador, né? Que às vezes o filho, a filha ou ele mesmo viu nascer aquele, não é, desgraçado ali da droga ali, ó, que tá na sarjeta, e vai querer o que? Ajudar, né? Vai manter a amizade, fala, não, eu conheço o pai, eu conheço a mãe. E é aí que acontece essas desgraças, né? Acontece essas coisas que ninguém quer entender. Não é só por aí, né? Tem a questão da homossexualidade, né? Tem a questão também do uso, às vezes, né, das pessoas. Tem muitas pessoas, não estou falando no caso desse professor não, é? Tem muitas pessoas que trabalham tudo, tem uma vida considerada normal e usa droga, né? A bebida alcoólica é uma, mas são pessoas responsáveis, vamos dizer, né? Tem muitos empresários aí que usam cocaína, né? Políticos. Mas esse mundo, gente, essa questão hoje da droga no Brasil, em todo o mundo, até mesmo na Holanda, que foi liberada geral, na Suécia, Suíça e tudo, é caso de polícia. Chega uma hora que ninguém consegue mais tomar conta do negócio. Aqui, em Belo Horizonte, aqui, voltando aqui, na Praça Rio Branco, das 6 horas da manhã em diante, é um tormento. Você corre o risco de ser roubado, de ser esfaqueado. De 18 horas em diante, nas cercanias ali da rodoviária e da estação metrô, é só pessoa dormindo na rua. Entre pessoas boas, ruins e de tudo que você possa imaginar. E a bebida alcoólica, a droga, o crack, a maconha, a cocaína, o que pintar, né? O heroína, o haxixe, o que pintar é o prato do dia. E isso está só aumentando. Ah, nós estamos numa crise. Fora da crise estava a mesma coisa. Não estava num grau maior, mas estava. Um outro exemplo aqui, pertinho aqui do IAPI, na Avenida Antônio Carlos. Aqui tem o DI, né? Departamento de Homicídios. Ele foi reformado, o prédio, que é histórico aqui, né? Acho que desde a década de 60 tem esse prédio, funciona o presídio, já teve até aquelas Tereza, mataram, né? 18 aí uma vez por superlotação. Saíram, foram para Antônio Granicelli, reformaram, fizeram uma Cracolândia na esquina, depredaram as portas de aço lá do mercado municipal da Lagoinha. A prefeitura abandonou, que é tipo uma pracinha, é abandonada. Agora o DI voltou, os investigadores voltou, as viaturas, não tem viva alma lá. Acabou a Cracolândia. Em menos de uma semana sumiram. Mas estão em outras ruas aqui, né? Infelicitando os moradores. Não fazem nada o dia inteiro.
e fumam a pedra também, né? Agora, com que dinheiro? De pequenos furtos que vão cometer à noite. Então, esse aí, ó, é a lição que nós temos que tirar de um caso desse. Um professor de 60 anos, um super treinado, inteligente, informado, né? Numa área de extrema necessidade para a saúde, né? Que é a prevenção social da saúde, morto na mão de um cafajeste, né? De um... Não tem explicação, porque tem algumas matérias aí que ele declarou que não fez isso porque ele roubou a mochila do professor. Ele não ia roubar, ele só queria se vingar, né? Grande, como é que se diz? Grande mérito dele, né? Eu não queria roubar, eu queria era me vingar. Olha o ponto que nós chegamos, né? E vou mais, ó, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra nem nada. Esse pessoal do crack, principalmente das drogas pesadas aí, eles não têm aquilo que muitas pessoas ainda cultivam, né? Olha aqui, ó, eu queria pegar o nome do agressor aqui, ó. Ele chama Alexandre Siqueira de Freitas, né? Estava junto com sua namorada, embarcado aí no ônibus, né? E na rua Tamboril, no bairro Concórdia, ele começou a discutir com o professor e o esfaqueou, né? Alexandre Siqueira de Freitas. Essas pessoas, esses drogados, não têm aquilo que nós cultivamos ainda de emoção e sentimentos, né? Para eles isso daí acabou. Acaba, gente. Se você notar, analisa um drogado por 1 hora, 2, pra você ver, conversa com ele. O sentimento fino deles, as emoções, já era. Eles se tornam uns robozinhos, né? Pessoas que mal sabem responder algum questionamento. São verdadeiras bestas, animais, entre aspas, irracionais mesmo. Porque só um animal, uma fera, e ainda o animal irracional, geralmente ele ataca o ser humano ou ataca um outro animal quando ele está extremamente acuado pelo medo e com muita fome, não é? Ou seja, é tudo autodefesa. Bom, vamos passar para um outro assunto aqui. Quando eu estava falando, eu falei ontem para vocês, falei no domingo, no dia 14 agora de novembro, vai ser o dia mundial da diabetes, né? Diabetes 1 e 2. E é importante, gente, ó, eu li a manchete para vocês, está aí no jornal EBC, né, online, cerca de 205 milhões de mulheres, não li a matéria, obviamente aí, tanto pode ser criança, jovem, como adulto e idosos, né, mulheres, estão com diabetes, segundo a Organização Mundial de Saúde. E muitas pessoas não sabem que são diabéticos, não fazem os exames, às vezes passam mal, mas elas pegam e atribuem a um alimento que ela comeu, e aí ela pega, corta o alimento, faz um tipo de uma dieta, que o diabético precisa disso, e ela melhora um pouco, né? Aí naquele melhorar um pouco, ela pega, melhorei, tudo bem, né?
Então é preciso fazer. Hoje tem muita facilidade nos postos de saúde, no centro de saúde, até mesmo na farmácia, as pessoas podem fazer o exame, né, com a fita de glicose. Você pega uma lancetinha, né, fura o dedo e coloca na fita, coloca no aparelho, e o aparelho, conforme aquele reagente lá, ele vai fazer a leitura e vai dar o nível de açúcar, né, da glicose. A glicose é um tipo de açúcar, né, que está no seu sangue. Né, se estiver passando aí até 96, né, estiver passando dos 100 e pouco, 110 e tal, já está alta. Então você precisa de um tratamento, né? E tem vários tipos. Tem a diabetes 1, a diabetes 2. Diabetes 1 é aquela que você nasce com ela, né? Realmente é óbvio as crianças. Tem médico obstetrícia aí, da obstetrícia ou da ginecologia, né, que é obstetra também, que afirma que crianças com peso de 4 quilos acima têm uma tendência muito grande de desenvolver a diabetes, né, tipo 1. Diabetes mellitus, quer dizer sangue, quer dizer açúcar no sangue, viu, gente? Doce no sangue, né? Depois nós vamos chegar aí, eu vou explicar rapidamente para vocês o que é isso. Então, e tem a diabetes tipo 2, que você pode desenvolver na vida adulta. Geralmente também tem esse parâmetro, essa etapa, que seria após os 42 anos, né? Coisas assim. Então, é muito importante você fazer a prevenção da diabetes. E como que é isso? Por exemplo, eu citei aqui no domingo, vou citar hoje de novo, tem aí certos meios de comunicação que querem ser os politicamente corretos e querem ir contra formulações, né, que são quase que 100% verdadeiras, né? Temos aí exemplos aí do cigarro, né? Muitas pessoas estão parando de fumar ou deixaram de fumar, mas está lá no maço de cigarro se tem efeito ou não, que dá câncer, fotos terríveis, né? Câncer terríveis de boca, pulmão e tudo mais, mas mesmo assim as pessoas fumam e te ridiculariza quando você fala a respeito disso, diz que vou morrer mesmo, alguns anos a menos, não vai fazer diferença, né? Só que esse vou morrer, a despesa que ele vai dar para saúde pública, isso ele não fala, né? Na Europa, os planos de saúde cobravam mais caro para as pessoas viciadas em álcool, viciadas em drogas pesadas aí, ou viciadas no cigarro, né? No tabaco. Muitos países aí que vocês falam, nós falamos, né? Enchemos a boca, desenvolvido, a vida lá é uma maravilha, os impostos são aplicados, você paga, né? É como aquela história, jogou o papel fora do lixo, tem multa. Porque aquele papel pode significar ou duas pessoas tendo que trabalhar para eliminar aquele papel daquele lixo ali, às vezes daquele bueiro, e isso quer dizer dinheiro, trabalho, né? Mas falando, esse pessoal aí que acha que é mais politicamente correto do que os politicamente corretos, falam que quem fala no controle de peso contra a obesidade quer que todo mundo fique magrinho, né?
que é a ditadura da magreza, ou do modelo. O modelo também não é ideal não, viu gente? O modelo, a modelo sofre de bulimia, anorexia, para ficar aquele modelito lá que até hoje ninguém sabe o que é. Então, ó, era preferível você vestir um robô ou um cabide e animar ele na passarela, né? Do que obrigar os modelos a serem tão magros, não é? Dizendo que qualquer roupa que eles colocam fica bem neles. Isso é outro mito. Eu acho que é outro mito, como é que chama? Mitocômico, né? E mitomaníaco. Mas o que eu estava falando aqui, a obesidade, gente, a pessoa acima do peso, ela consome muito alimento, o excesso de alimento, primeiro. Depois consome muito o alimento com amido, não é? Os amiláceos, ou seja, o pão, o macarrão, né? As massas em gerais, aí a lasanha, tal, as carnes gordurosas e parará, parará. O que isso ocorre? Ocorre que o excesso de peso vai sobrecarregar todos os órgãos e também as glândulas. A glândula principal no controle aí da glicose ou do açúcar, sem dizer, né, dos açúcares também que nós ingerimos, né, o açúcar mesmo o mascavo, mesmo a frutose das frutas, o mel, né, mesmo aquele negócio lá, o aspartame, tudo isso aí. Aí o pâncreas e o baço estão juntos do lado esquerdo aqui aqui perto da nosso abdômen. E todo esse amido, todo esse açúcar precisa, não é, da insulina que é produzida pelo pâncreas. Aí o pâncreas está recebendo glicose, açúcar, e começa a produzir insulina. Produz. Chega uma hora ele para. Não tem mais como produzir. A pessoa chegou num ponto de gordura, de saturação, de emissão de açúcar, que estrangula a produção do pâncreas. Aí vem a diabetes. Sede intensa, urinação intensa, fome intensa, levantar de madrugada para urinar, não é? Tontura, pressão baixa, às vezes a pressão sobe, enfim, uma série de problemas. Você tem um corte, demora para cicatrizar, dá problema nas vistas. Gente, dá problema nas vistas. Tem gente que fica cega, devido às complicações da diabetes. Aí, a pessoa precisa tomar insulina. Antes era feita do porco, agora tem acho que outros tipos de insulina sintética, todos os dias. Aí consegue abaixar a glicose no sangue, mas com isso também tem que fazer o controle do peso, porque esse peso em excesso sobrecarrega coração, sobrecarrega fígado, rins, e a qualidade de vida é péssima, horrível. Gente, eu vou terminando. Desculpe aí. Até amanhã.